Olá, saudações cristãs a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu aqui, Samuel Fernandes Caldas, aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia de José Bonifácio, aqui em Itaquera, Zona Leste de São Paulo, com os meus irmãos que nos acompanham aqui no estudo bíblico. Hoje nós vamos dar seguimento ao estudo deste livro, o livro Nisto Cremos, contendo as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nós estamos no 14º tema. Vamos começar agora, hoje, né? Com a graça de Deus. O nome do tema é a unidade no corpo de Cristo. Antes de começar a estudar o tema, eu vou fazer uma breve oração e nós vamos entrar então na declaração de fé. Antes de estudar o tema, a igreja tem o cuidado de apresentar a declaração de fé da igreja no livro, né? Então assim, 14º tema, né? Unidade no corpo de Cristo. Aí tem uma declaração de fé da igreja. A igreja, cremos assim e tal. A igreja definindo como ela crê. Depois ela vai dar um embasamento bíblico. Então ela faz uma proposição e depois ela vai defender a proposição dela. Então vamos a uma oração rápida conosco. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, graças te damos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a sua palavra e aprenderemos mais do seu amor, mais das suas verdades e que elas venham nos alimentar e fazer com que nós sejamos produtivos na sua obra, trabalhando para falar de Jesus, da breve volta de Jesus, da sua salvação a todos que ainda não te conhecem. Nos abençoe, nos dê a proteção dos teus anjos e nos ilumine pelo Espírito Santo, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, a declaração de fé da igreja sobre a doutrina ou sobre a crença unidade no corpo de Cristo, diz o seguinte: a igreja é um corpo com muitos membros, chamados de toda nação, tribo, língua e povo. Em Cristo somos uma nova criação, distinções de raça, cultura e nacionalidade e diferenças entre altos e baixos, ricos e pobres, homens e mulheres, não devem ser motivo de divisões, dissensões entre nós. Todos somos iguais em Cristo, quanto a valor, tá? Todos somos igualmente valiosos para Cristo. O qual, por um só Espírito, nos uniu numa comunhão com Ele e uns com os outros. Devemos servir e ser servidos sem parcialidade ou restrição. E aqui nós encontramos na prática alguns problemas. Nas relações cristãs, não? Mas a Bíblia é clara, é assim mesmo, devemos ser tratados imparcialmente, né? Sem parcialidade, portanto, e sem nenhuma restrição. Mediante a revelação de Jesus Cristo nas Escrituras, partilhamos a mesma fé e esperança e estendemos um só testemunho para todos. Essa unidade encontra sua fonte na unidade do Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nos adotou como seus filhos. Então aí está a declaração de fé da igreja. Só a declaração de fé poderia dar um motivo para algumas indagações, perguntas aqui. Fiquem à vontade quando vocês quiserem, tá? Se vocês ouvirem alguma coisa que despertar o interesse de vocês, ou de repente você não entendi muito bem, volta atrás, tá bom? Vamos então para João. Primeira citação, Evangelho de João, capítulo 17, verso 4. A gente vai estudar bastante texto bíblico aqui, tá? Muito de João, de Coríntios, tá bom? Quarto Evangelho de João, capítulo 17, verso 4. Então vamos lá. Pode ser. Quem tiver a vontade para ler, quiser dar uma lida aí, por favor, dá um pulo para frente. Não, só dá um sinal. Vai lá então, Matheus. Eu te glorifiquei na terra, acabando a obra que me encomendaste que fizesse. Isso. Então, Cristo afirma que glorificou o Pai na terra, tendo consumado. Então, o que acontece aqui? Ele tinha concluído a obra, né? Consumado a obra que me deste a fazer, ou seja, ele já está falando com a obra consumada, né? Consumada. Então, tendo Jesus concluído sua obra na terra, continuou sentindo agonia quanto à condição dos seus discípulos, mesmo na tardinha que antecedeu sua morte. Por que ele estava aflito? Porque ele sabia que a igreja seria abalada com a morte dele. Os discípulos seriam abalados. Tinha um incrédulo entre eles, chamado um
Tomé, né? O que era mais difícil de aceitar as coisas. Ele tinha dúvida. E as dúvidas dele não sanavam facilmente. Então Jesus estava preocupado com os discípulos. Tinha um dos discípulos que ele era um demônio, um diabo, um inimigo. Ele se tornou um inimigo, chamado Judas, os Iscariotes. Tinha também o Judas, que era irmão de Jesus, é outro, tá? Só para não confundir. O Judas, os Iscariotes, ele se tornou, ao longo do ministério de Cristo, ele se tornou alguém muito mal, ele ele cuidava das finanças do grupo, né, do grupo evangelístico, Jesus e os seus 12 discípulos, fora as mulheres que o acompanhavam, né, e ele tirava dinheiro, né, ele furtava dinheiro da bolsa, né, valores da bolsa, que era para eles alimentar o ministério deles, né, e no fim das contas, por causa de ganância também, e por causa de uma má interpretação do ministério de Cristo, ele acabou vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Então, são situações que ele sabia que a igreja ia enfrentar, né, que a igreja, assim, ainda em formação ia enfrentar, e ele estava preocupado com isso, e né, qual o impacto que isso vai dar neles. Né? Então ele orou por eles, se ansiava em virtude do desejo de vê-los firmes. Né? Então a inveja levou a discussões quanto a quem seria o maior e quem deveria receber a posição mais elevada no reino de Cristo. Teve a mãe de um deles, a mãe de dois, na verdade, né? Que foi a mãe de João, desse evangelho que nós estamos abertos aqui na nossa Bíblia, né? João 17, verso 4. A mãe do João também era mãe do Tiagão, Tiago Maior, né? Então, para quem está assistindo show, quem assistir shows aí, né? É Tiagão, né? Tiagão, então, o João e o Tiago Maior, eles eram irmãos. E a mãe falou assim: vai lá, pede para o mestre, né? Para quando ele estabelecer o seu reino, quando ele começar a reinar, pede para um ficar à direita, outro à esquerda no reino do seu reino. Quer dizer, ela estava visando a posição dos filhos dele, né? Das filhos dela, né? Ao lado de Cristo, um à direita, outro à esquerda de Cristo. Ela estava pensando, né, orgulhosa dos filhos, possivelmente querendo dizer assim: sabe a mãe coruja? Quero ver meu filho, um à direita, outra à esquerda do rei dos reis. Né? E sabe, não é assim, né? Inclusive, o tom com que Jesus recebeu essa mensagem foi um tom de repreensão, de reprovação. E ele falou assim: vocês podem beber o cálice que eu vou tomar? Eles falaram: podemos. E aí Jesus falou assim: vocês não sabem o que estão falando. Vocês não sabem o tipo de cálice que eu vou tomar. Então, se vocês soubessem, vocês teriam cuidado em falar uma coisa dessa. E eles acabaram sofrendo muito, né? Tiagão foi um dos primeiros a morrer. O primeiro a morrer, ou um dos primeiros a morrer, mártir dos 12. E o outro foi o último. O mais velho, que era Tiago, morreu primeiro, se eu não me engano. E o último a morrer dos 12 apóstolos foi justamente João. Então eles pediram o primeiro lugar, o segundo lugar do reino, acabaram sendo o primeiro a morrer e o último a morrer. Duro, né? Será bom se eles ficassem quietinhos. Muitas vezes a gente ganha muito e fica quieto. Mas, infelizmente, eles foram por esse caminho. Em Lucas 17, por exemplo, verso 10, tem uma passagem aí que fala, que evidencia situações de dificuldade no meio da igreja, pelas quais Jesus orava. Ele estava preocupado. Então, ele diz aqui, né, o 17, verso 10, assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos foi mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos saber fazer. E sabe, Jesus falou isso para quebrar um pouco essa expectativa de eu sou o maior, eu sou o melhor, eu quero ficar à direita, outra à esquerda, sabe? Ele falou isso porque, assim, para que ele se colocasse no lugar deles. E Jesus ainda coloca na verdade, esse desafio acaba sendo uma revelação da natureza de quem somos. Claro, isso foi de todos os discípulos, mas serve para nós aqui. Qual que era? Ele diz assim: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos foi mandado. Pergunta: alguém aqui já fez tudo o que Deus mandou? Tudo, tudo, tudo? Eu não fiz. Eu tenho 30, deixa eu ver, 2024 mais 2, 30, eu 36 anos de batizado na igreja adventista. Eu fui batizado em outubro de 88, 1988. Então, 36 anos de batizado. Eu nasci no lar adventista, tenho 54 anos e nasci no lar adventista. Eu fui educado dentro da igreja como ele, assim, sabe? Então, eu posso dizer para vocês, eu não fiz, sei lá, acho que 50%, 40% do que Deus pediu. Não. Muita coisa eu fiz, mas
Estou longe de poder. Então isso é para envergonhar. Jesus não disse isso porque você vai fazer isso, você vai poder se gloriar. Ele falou, não, quando você fizer tudo que Deus te mandou, tudo, nenhum de nós fez. Aí você vai dizer ainda, somos servos inúteis, porque só fizemos o que devíamos fazer. Em outras palavras, ele está mostrando que a gente não tem mérito nenhum. Né? Ninguém pode ser salvo porque fez muita coisa certa. Nós devemos fazer tudo que ele mandou. Mas fazer tudo que ele mandou não dá entrada no céu. Não dá salvação. Salvação é por graça, por misericórdia. Deus salva por misericórdia, não porque nós merecemos. Nunca. Então Jesus fez assim para quebrar a crista, sabe? Para bater o orgulho, a possibilidade de alguém se exaltar diante dele. E esse é um entrave para a unidade do corpo de Cristo. O tema é a unidade do corpo de Cristo, ou seja, a unidade da igreja, do corpo místico de Cristo, que na verdade é a igreja cristã. E como que a igreja cristã vai se unir? Se tem orgulhoso de um lado, prepotente do outro, sabichão do outro, não tem lugar para isso. Entendeu? A Bíblia, ela já quer dar uma rasteira nessa proposta desse texto aqui, ela está dando na raiz, sabe, uma machadada na raiz para derrubar a altivez, sabe? A altivez, a soberba, sabe? Olhar assim, ó. Isso é soberbo. Olhar soberbo é olhar por cima dos outros, sabe? Olhar assim como se você fosse maior. Isso é mais feio quando a pessoa é baixinha, né? Porque ela não consegue ser maior, ela tem que fazer assim. Não, pra mim, eu sou baixinho, então começa comigo, né? Não, os autores não precisam nem olhar assim, eles já são altos, eles já estão olhando assim. Então, mas é um fato que nas relações humanas também existem problemas da igreja. E esse estudo aqui visa esclarecer por que esses problemas deveriam ser abandonados. E aqui nós vimos um texto tremendo, Lucas 17, verso 10, mostrando que não deve ter lugar para orgulho e exaltação diante da igreja. Né? No corpo de Cristo, entre os membros do corpo de Cristo. É claro que isso não é uniforme como deveria ser. Por quê? Sempre tem alguém dentro da igreja que ou não está bem com Deus e está sendo prepotente, se exaltando, ou alguém que o diabo trouxe para a igreja e é um joio. Porque na igreja tem joio e trigo. Nem todo mundo que está na igreja está salvo. Tem gente que está na igreja, esteve salvo, não está mais e vai ser salvo depois. É a parábola da dracma perdida, em Lucas 15. A Lucas 15 começa com duas parábolas, a da ovelha perdida e da dracma perdida. É dessa ordem, ovelha e dracma. A ovelha se perde longe do aprisco e o pastor tem que ir atrás. Ela foge. E como a ovelha não tem senso de direção, ela se perde. Aí o pastor tem que ir atrás, porque a ovelha não volta sozinha. A menos que ela ouvir a voz do pastor, porque ela não tem senso de direção. Ela não tem garras, não tem unhas, não tem dentes pontiagudos para se defender. Não tem, a ovelha não tem autoproteção. Alguém tem que proteger, que é o pastor. Aí o que acontece? A segunda parábola é da dracma perdida, que é uma moeda, que faz parte de um dote de uma mulher solteira, dote que ela tem, que o pai deu para ela levar para o casamento, quando ela for casar, ela tem um dote. Então, ela perdeu uma moeda. Ela perdeu uma dracma. E ela revira a casa, ela varre tudo, ela remove os móveis do lugar até achar a dracma. Quando encontra a dracma, chama as amigas, vizinhas delas, amigas, vem e fala assim, se juntem aqui, vamos fazer festa, porque eu achei a minha dracma, mas estava perdida e eu a encontrei. Agora, é uma dracma que se perde dentro de casa. Então tem gente perdida dentro da igreja, entendeu? Não é assim, não é uniforme assim, bonitinho, um passeio do parque. Não, na igreja tem tensão, porque nem todo mundo está bem. E mesmo aqueles que são salvos, nem todo mundo está no mesmo nível de união com Deus. E às vezes não expressa muito bem aquilo. E ter sabedoria do céu para saber lidar com essas diferenças dentro da igreja, sem aumentar as tensões, mas diminuir, isso que é o segredo da vida espiritual, saber lidar com essas diferenças. Fala, Gil, você ia falar? É interessante que é a Exato, Gil. é dentro de casa, né? Então isso quer dizer que tem perdidos dentro da igreja. Na verdade, tem pessoa que está perdida dentro da igreja, mas já foi salvo. Quer dizer, ela já esteve bem com Deus. Ela não está bem agora, mas ela também pode voltar a ficar bem com Deus. E tem salvos fora. Isso é bem interessante o que a Raquel falou. Tem salvos fora da igreja.
Então não é uma coisa tão simples assim, né? Como, né? 2 e 2 são 4. É a coisa mais melindrosa. Mas vamos seguir adiante aqui no estudo do nosso estudo. Vamos lá. Mesmo o seu exemplo, o exemplo de Cristo, né? De se dispor a lavar os pés dos discípulos, quando nenhum deles manifestou disposição de fazê-lo em vista do que o ato implicava, parecia ter sido em vão o ato de Cristo, porque eles, os discípulos, tinham que lavar os pés uns aos outros. Só que eles não se puseram para lavar os pés. Aí Jesus, que é o mestre, ele diz que ele cingiu o seu corpo, né? Ele colocou um avental, uma coisa assim, né? Para ele se curvar na frente dos apóstolos, ele começou a lavar pé por pé. Ele estava demonstrando que ele, sendo o Senhor do universo, ele estava lavando o pé sujo, encardido de pessoas que viviam de sandália no solzão de 40 graus do Oriente Médio. Gente, é assim, ó. Só para fazer entender como que é isso. É diferente tirar o calçado de alguém, a meia, e lavar na hora. A pessoa pode ter o cheiro que for no pé. É diferente. Quem anda na Palestina vai andar com sandália lá 2000 anos atrás, sandália, e aí você anda com sandália no calorzão, o que acontece com o seu pé? Ele transpira, sim ou não? E aí quando ele transpira, o pozão do chão cola no pé. E você anda mais 300, 400 metros, 1 quilômetro, e você transpira com o pé já empoeirado, e aí transpira e ensaboa mais. E depois vem mais pó. Aí você para lavar. Gente, não, é que tem gente que já imagina assim, não, Jesus foi lavar o pé, eles estavam tomando. Não, estava imundo o pé dos bichos. O Senhor do universo se curvou para lavar. Ensinando para eles, se eu sou o Senhor, faço isso, vocês têm que fazer também. Quer dizer, um lavar o pé do outro, se humilhar para o outro. É uma atitude de serviço, obrigado, é dever, isso é lei, serviço. Ao mesmo tempo, esse serviço ele vem revestido de humildade. Humildade que, não que às vezes a gente tem, mas que a gente é obrigado a aprender. Eu preciso ser humilde. E às vezes o lava-pés é o momento disso, é o momento de você colocar em prática aquilo que ensinou para você, que Jesus ensinou para a gente, né? Então, não é... Por isso que não é bom a gente pular a Santa Ceia, pular o lava-pés. Se possível, acerte as suas contas com a pessoa com que você tem problema 1 dia, 2 dias antes da Santa Ceia. E vem fazer a Santa Ceia. Se você não teve como, tudo bem, você suspende, participa da próxima. Mas tenta entrar em harmonia com alguém antes disso. Se você dá brigado, entra em harmonia, depois participa da Santa Ceia. É assim que Deus espera, né? Então, vamos seguir aqui adiante. Na próxima passagem que nós temos para olhar é João 13, Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos para o verso 34 e 35, que na verdade vai dar o fundamento dessa unidade. O fundamento da unidade no corpo de Cristo é justamente essa. Você pode ler? Hã? Por favor. João 13, verso 34 e 35. Ah, Raquel já leu já? Não, a próxima eu passo. Tá, joga para ela. Sim, vamos ocupar esse povo aí para não dormir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Isso mesmo? 35 agora. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Aí nós temos uma coisa que vamos parar um pouquinho, assim, ó, pode parar, para, vamos entender aqui. Né? Eu não sou o João Kleber, mas para. Qual que é a ideia aqui? Presta atenção. Para pensar. Ele fala assim, ó. Jesus fala assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos... Peraí. Nós devemos amar uns aos outros. Qual que é o referencial do amor? Jesus. Ele falou, como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Então, o parâmetro de amor é Jesus. Ele falou assim, pronto, sou eu o alvo. Né? Ele falando, né? Sou eu. Alguém ama igual Jesus aqui? Mas a gente tem que procurar. Mirar, ou seja, vamos imaginar assim, que você aponta num alvo, né? Tem aqueles círculos no alvo, né? Assim, aqueles círculos num alvo. Você tá lá com uma flecha né? Ou coisa parecida. E você, um dardo, né? E você quer acertar no centro. Você não acertou, mas está mirando no centro. Você acertou do ladinho. Sinal que você está buscando o centro, não é isso?
Nós temos que buscar Jesus. É o nosso alvo. Eu não atingi o amor tanto quanto ele atingiu, mas eu estou mirando lá. Estou querendo no caminho. Agora, se ele falar que nós devemos amar como ele amou, e a gente está mais tratando mal um ao outro, você não está nem mirando no alvo, né? Você não está nem... Você é o fim da picada. Né? Está tratando mal, né? Com diferença. Por exemplo, chegou um bambambam da Associação Paulista Leste. Aí eu trato assim, senhor, senta aqui, por gentileza, não sei o quê. Aí chega uma pessoa normal da igreja, senta aí. Não pode. Não, senta lá no fundo. Senta lá no fundo. Que aqui vai sentar gente de autoridade da igreja. Não é assim não. Não pode. Na igreja não pode isso. Tiago capítulo 2 fala sobre isso. Acontece. É como eu falei, nem tudo é uniforme no negócio. Existe um plano certo. O plano certo o Jesus é o alvo. Mas tem gente mirando no alvo para chegar até Jesus. Mas tem gente que tá nem aí, tá tirando do lado. Quer dizer, não tá querendo acertar o alvo. Não tá querendo ter Jesus como modelo. Aí que entra os outros 500, vamos dizer assim, né? Então a gente tem que entender, lidar com esse tipo de gente. Como? Como perdidos dentro da igreja? Não, porque nós não sabemos quem é perdido e quem é salvo. A gente vai tratar com moderação, com equilíbrio, exortando ao bem, quem sabe falando de maneira meio desinteressada, assim como se fosse para tocar a pessoa naquilo que está errado, mas numa boa, sem acusar, sabe? Num jeito de lidar, de tal forma que a gente não pareça o acusador, que a gente não pode fazer isso, certo? Não vai ser 100% como Deus nunca, né? Sim, como Jesus não. Mas assim, 50 pelo menos? Um percentual assim. Mano, eu acredito que se você parecer com Jesus 30, 40, 50% vai ser maravilhoso. O importante é que as pessoas percebam que nós andamos com Jesus e temos semelhanças com Ele. No louvor, na bondade, na mansidão, na capacidade, na didática, no trato de maneira... Trato igual para todos, né? Quero dizer, com toda atenção para todos, né? Recebendo todo mundo, né? Jesus falou assim, todo aquele que o Pai tem, me dá, e todo aquele que ele me dá, que vem a mim, de maneira nenhuma o usarei fora. Então, assim, se a gente tem essa disposição, né, de ser receptivo com todos, isso é importante, a gente precisa ter essas características cristãs, mansidão, domínio próprio, sabe? Nem sempre é fácil. Em casa eu tenho duas crianças lá que para ter domínio próprio, né? Ainda mais o quarto. O quarto é pimenta, espuleta, o menorzinho é difícil. Eu ia para a igreja por ir. Sim. Aí quando eu me decidi, coisas aconteceram, sabe? Provocação, provações. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? É porque você entrou na luta, Raquel. Aí você entrou na guerra. Aí outras coisas vão acontecendo. Sim, você entrou na guerra. É assim, tem um texto do Grande Conflito, do livro Grande Conflito, um livro importante da nossa igreja, que ele tem um lugar que diz assim, que enquanto a pessoa não se converte a Cristo, a pessoa está em paz com o diabo. Em paz com o diabo. Porque ele está em harmonia, com ele. Mas quando você recebe do alto poder para você viver como serva de Deus, como servo de Deus, aí começa o conflito onde até então houvera paz. Havia paz entre você e Satanás, mas quando você toma a decisão por Jesus, aí começa a treta, começa a guerra. Aí você entrou na batalha, agora você entrou na batalha, você tem que entrar no final. Mas assim, a nossa alegria é que eu não estou só na batalha. Deus manda o Espírito Santo para me ajudar, os anjos para me proteger. Nós não estamos desprovidos, Jesus é o nosso capitão, e ele saiu vencendo para vencer, diz o Apocalipse, então a gente está contente com Jesus, né? Sabendo que com ele, nem a morte, nem os demônios, nem o frio, nem o calor, nem a profundidade, nem a altura, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá tudo certinho aí que a gente tem que se preocupar, Tem que se né? preocupar, tá muito bem, tá estranho esse negócio, tá estranho. Você quer ver uma dessas? Tudo bem? Tá estranho esse negócio? Eu vou citar uma coisa que não está fora do script. Abre em Lucas 6. Fora do script, tem nada a ver. Mas agora vocês falam uma coisa importante dessa unidade cristã, porque às vezes todos aqueles que estão unidos com Cristo, eles estão na luta, na guerra.
Quem não está unido com Cristo, ele já perdeu. Perdeu a guerra. Ele está perdendo a guerra. Não quer dizer que acabou a batalha, ele está perdendo a guerra. Aí o que acontece? Essa pessoa que está perdendo a guerra, ela pode errar espiritualmente muito grande, ela pode interpretar as coisas erradas, ela pode viver de maneira errada, porque ela está sem Deus, está vivendo na igreja, mas está sem Deus. Ela vem formalmente para a igreja. Ela coloca a Bíblia debaixo do braço com lição da escola sabatina, formalmente. Mas ela não está bem com Deus. Ela praticamente está mantendo uma fachada. A mente está em outro lugar. E aí, eu falando isso, vocês pensam que eu estou livre? Não. A bronca do Papai do Céu agora é para mim, para você, é puxão daqui, puxão dali, entendeu? Para todos nós. Agora, olha o que diz Lucas 6, como Israel estava perdido, nem identificando Jesus estava. Aí, olha ali, Lucas 6, verso 24, se eu não me engano, tá? Eu estou citando aqui, ó, só de moringa, de cabeça, não vi isso aqui antes não, vi antes assim, né, nos meus estudos anteriores. Olha o que acontece, Jesus entra, ó, Sermão da Montanha, capítulo 6, verso 17 em diante. Tá vendo? 17 em diante, Sermão da Montanha. Aí no verso 25, vamos pegar o 25. Ai de vós, os que estáis o quê? Fartos, cheios, porque tereis fome. Então, se vocês estão fartos, vocês vão ter fome. Jesus está prevendo o que vai acontecer com a nação de Israel. Tá? Aí continua o verso 25. Ai de vós, os que agora riem, vocês que rides, que a conjugação é essa aqui, tá? Os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Vocês vão lamentar e vocês vão chorar. Aí verso 26. Ai de vós, quando todos os homens falarem que bem de quem? De vocês. Porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Então, uma coisa que eu sempre me preocupei, se todo mundo falar bem de mim, eu não tô legal. Tá entendendo? Se todo mundo falar bem de mim, eu não tô bem. Porque existe um ai sobre mim. Jesus falou, ai de vós, quando todos disserem bem de você. Ai de vocês. Você pode ter certeza, você tem que pensar aí, ver o que está acontecendo de errado. Por quê? Agora vamos para a Bíblia. Vamos a outro texto aí. Vai lá para Timóteo. Aí, ó, primeira e segunda, vou ver agora. Peraí, cara. A memória não tá boa como era antiga. Peraí, deixa eu ver aqui. Antigamente, mas rapaz, minha memória nessas coisas aqui era boa, hein? Vamos lá. Olha o cabelo branco. Tá aí a luz dessa câmera aí atrás da câmera que não me deixa mentir. Vamos lá, 2 Timóteo capítulo 2, verso 13. Não é 2,13. 2 Timóteo 2,13. 2,13, 3,13. Deixa eu ver, não. Também não. Deixa eu ver 1 Timóteo. Tô vendo? Tô errado. Aqui, ó, 3,13 não é. Peraí, deixa eu ver. 1 Timóteo 3,13. Não é. 2,13. Não é. Será que é Tessalonicenses? Peraí, deixa eu ver se é Tessalonicenses. Eu estou procurando agora tudo que é lugar. Deve ser 1 Tessalonicenses, deixa eu ver. Fala assim, todos os que querem viver piamente em Deus padecerão perseguições. Rapaz, como eu perdi isso. Filho, dá o celular aqui um pouquinho. Dá o celular aqui. Vamos. Você sabe que aqui você não pode deixar o volume nesses trem, hein? Então, no estudo bíblico. Deixa eu buscar aqui o negócio, ó. Todos os que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Vou fazer uma busca aqui, tá? Ih, filho, eu acho que eu sumi com a sua aba. Misericórdia. Desculpa aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Só um instantinho, tá carregando aqui o EGW, que é aqui, todas as coleções, Bíblia. Pronto. Abri um texto bíblico. 2 Timóteo 3,12. Ah, eu estava procurando o verso 13, eu não achei por causa disso. Eu fui para 1 Timóteo, fui para 2 Timóteo, fui para Tessalonicenses. 2 Timóteo 3,12. Todos que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Entendeu? Acharam aí, não? 3,12. E eu procurando o verso 13. Quebrou tudo, filho, na tela? Ah, então tá bom. Se você não viu nada de estranho, tá normal. Tá com película, então, né? Já tá tudo arrebentadinha a película. Vamos lá, então, gente. Acharam aí? Você pode ler, Raquel?
De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, por exemplo, por que eu devo me preocupar se todo mundo fala bem de mim? Porque eu não estou sendo perseguido. Ninguém está me perseguindo. Porque todos os que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Isso é regra. Se você não está sofrendo perseguição, alguma coisa está errada. Muitas vezes nós queremos viver de forma que desabona a vontade de Deus para não causar aborrecimento ou perseguição. Exatamente. Você não quer causar perseguição no serviço, você nem fala que você é admitir, você é de um dia. Você fica omitindo que você é cristão. E Jesus falou assim, todos aqueles que testemunharem de mim aos homens, eu testificarei deles diante do meu Pai. Né? Agora, aquele que não está nem testificando de Jesus diante dos homens, Jesus vai estar defendendo o nome dele no céu? A pessoa não tá, ele está sendo correspondente, né? Ele não está testificando de Cristo na terra, então é complicado. Então a unidade cristã passa também por essa ideia de que vão se unir com Cristo, as pessoas que vão se unir com si mesmos, entre si, serão se estiverem unidos com Cristo. De outras palavras, a unidade da igreja, a unidade no corpo de Cristo, na igreja, no corpo místico de Cristo, que é a igreja, depende da unidade com Cristo, de cada um. Por exemplo, vamos imaginar, em Bonifácio tem 400 membros, e 50 estão unidos com Cristo. 350 não, você acha que aqueles 50 vai estar como? Eles não vão estar sendo bem vistos pelos os outros 350 dos 400. Os outros 350 vão ver com a cara virada aquelas pessoas, entendeu? Por quê? Exatamente, porque... Sim. Então, vai depender disso. Então, é importante que cada um de nós examine-se a si mesmo se a gente está bem com Deus. E aí, estando bem com Deus, pode ter treta em tudo, confusão em tudo que é lugar. Chave. Confusão em tudo que é lugar. Por quê? Se tiver confusão em tudo que é lugar e você está bem com Deus, você sabe que a confusão não é você que está provocando. Não é motivo da sua obediência. É o motivo do coração duro de alguém. De dentro, pode ver aqui, de dentro de fora da igreja. Não é? De dentro de fora. Fica à vontade, gente. Passa aí que não tem cerimônia. Nós estamos na igreja, né? Vamos lá. Então vamos seguir adiante. Próxima passagem. Nós vamos para João, capítulo 17 agora. De novo, João, hein? Como a gente está vendo João, né? João, capítulo 17, nós vamos para o verso 6. Só que antes da leitura, eu vou ler uma préviazinha aqui do livro, no Nisto Cremos. Diz assim: assim, mesmo no jardim do Getsêmani, a principal preocupação na mente de Cristo era a unidade de sua igreja. Aqueles que haviam saído do mundo, 17:6. Ele pleiteou com o Pai em favor de uma unidade no seio da sua igreja, que fosse semelhante àquela experimentada pela divindade. Então vamos ver isso. João 17:6 e 17:21. Vamos ver isso. Evangelho de João, capítulo 17. Boa tarde aos três que chegaram agora. Aê! É isso aí. Nós estamos estudando a lição número 14, né, a crença fundamental 14, que é a unidade em Cristo. E é interessante que eles chegaram agora, me lembra uma parábola. A gente não falou sobre parábolas essa semana da Escola Sabatina, né? Essas figuras de linguagem. Tem uma parábola que fala sobre os trabalhadores da vinha, em que o senhor da vinha foi de manhãzinha, ele chamou um homem para trabalhar e combinou com ele 1 denário. Aí depois ele chegou na terceira hora do dia, chamou um outro, combinou 1 denário. Aí no meio-dia ele combinou com o outro 1 denário. E assim ele foi. Quando chegou às quase 5 horas da tarde, ele chamou um último trabalhador e combinou 1 denário. Aí no final do dia ele pagou 1 denário para todo mundo. E aquele que chegou por último ganhou 1 denário igual aquele que chegou no começo. Papai do céu vai dar 1 denário para vocês, como que chegou no começo, né? E aí de nós que reclamar, viu? Sabe por quê? O dinheiro é dele, ele dá a quem quer o que combinou. E nós não temos nada a ver com isso. Se eu entrei no começo do dia combinando com ele 1 denário, por que eu vou querer mais? É 1 denário. Não é mais. E quem chegou no final do dia? Se ele combinou 1 denário, o dinheiro é de quem? Dele ou meu? Dele. Então ele dá a quem quiser, como quiser. Sabe por quê? Sabe por quê? O princípio das leis trabalhistas do Brasil é isonomia e equiparação. Mas isso, isonomia e equiparação, é diabólica. Por quê? Porque se eu estou no mesmo cargo, mas eu trabalho mais que o outro, eu não mereço mais. Se eu estou no mesmo cargo e eu faço mais, eu vou ganhar mais.
Mas o que aconteceu com Jesus? Jesus combinou um denário para todo mundo. Era para aquele que chegou de manhã ou para aquele que chegou na última hora. Não foi isonomia e equiparação. Foi um combinado individual. Olha, eu estou precisando já, todo mundo está trabalhando na minha vinha, mas ainda tem um lugar que não está trabalhado. Você não pode ir lá trabalhar uma horinha que seja? Aí ele, tudo bem, eu trabalho. Quanto você vai me pagar? Um denário. Acabou. Eu não posso me intrometer no combinado entre o patrão, Jesus, com o José, o Cosme. Não posso, porque eu fui combinado de Jesus com ele. O que eu tenho a ver com isso? Ele vai pagar para ele, que combinou. Então eu não posso ficar... Aí, outra coisa, outro momento importante da unidade de Cristo. Não pode ter ciúme. E eu sei que o coração carnal é para ter ciúme. Mas não é para ter ciúme. Não é. A gente tem que acabar com isso. Se está no meu coração, ó, Senhor Jesus, me ajuda a sufocar esse negócio, matar esse ciúme de uma vez, sabe? Né? Lucas pode ler? Pode, por favor. 17 versos 6 já foi lido, não? Vai lá o 6 então. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Então essas pessoas eram do mundo, né? Os discípulos, eles eram do mundo, e agora estavam pertencendo a Jesus e ao Pai. É como se houvesse ali um afastamento de algo, né? Eles se afastaram da vida antiga e se aproximaram para uma vida nova em Cristo. Eles morreram para a vida que eles tinham antes. E eles renasceram para uma vida diferente com Jesus. Dar as costas para o seu passado nem sempre é fácil. É ou não é? É fácil dar as costas para o passado? Por exemplo, eu ouvia rock. E eu ouvia Ramones. Eu ouvia Dead Kennedy, som punk, hein? Ramones, som punk. Dead Kennedy. Eu ouvia Iron Maiden. Eu ouvia Led Zeppelin. Metallica não é do meu tempo. Quando eu me converti, Metallica já estava entrando eu não ouvi Metallica. Assim, as bandas mais antigas, Whitesnake, Scorpions, AC/DC, eu via um monte de banda de rock. Não foi fácil virar as costas para aquilo. Até hoje, quando soa a música, eu fico assim, ó, querendo ir para lá. Não, Senhor, querendo embalar. Às vezes a música é tremenda, sabe? É o poder da música. A gente tá andando no mercado e o pessoal do mercado solta uma música X de fundo e eu nem ligo para ela. De repente muda a faixa entre uma outra e entra aquela que você gostava e daqui a pouco você tá no mercado batendo o pezinho. No ritmo. É ou não é? Por quê? Porque você já gostou daquele negócio e você é tentado a voltar para aquilo. E Jesus fala pra gente virar as costas para aquilo lá, pra gente começar uma vida nova. Daí o sair, igreja sair, é sair do mundo. Igreja é chamados a sair do mundo e sair para evangelizar. Então, aqui no verso 21, a unidade que existe na divindade é a unidade que deve haver entre nós. Vamos lá, olha que interessante. 17 e 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, lembra daquela... Gil, você pode dar um ajuda ali? Então, lembra que nós, antes de entrar aqui no João 17, 21, tá, gente? Hein? Antes do 17, 21. Lembra do que nós lemos João 13, verso 34 e 35, que você leu? Que falava assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amai-vos entre uns aos outros. Aí ele diz assim, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes. Ou seja, eu estou no mundo, Mateus está no mundo, Lucas também. E aí, o mundo não percebe que eu sou de Jesus. Sabe quando o mundo vai perceber que eu sou de Jesus? Quando eu amo como Cristo amou. E nisto o mundo sabe que você é de Cristo. Quando você tem a mesma natureza, não a mesma intensidade, tá bom? Mas a mesma natureza do amor desinteressado de Jesus. Do tipo desinteressado, assim. É um amor que não queria recompensa, entendeu? Ele amava, não interessa incondicionalmente, ele amava. Se ele fosse tratado bem ou não, ele amava. Isso significa o seguinte,
que nós devemos amar as pessoas para que os outros percebam que nós somos servos de Cristo. Se a gente não ama, nós não estamos sendo servos. E agora, vem o outro ponto agora, o 17:21. Que nós, olha aqui, ó, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, se o mundo não crê na mensagem da igreja adventista, pode ser que eu tenha culpa nesse negócio, porque eu não sou um com a minha igreja. Eu estou criando confusão, eu estou batendo de frente com os outros, eu estou com rixa com esse e com aquele, eu fico citando coisa má de um e do outro, fuxicando de um lado para o outro, e aí o povo não vai crer na igreja adventista porque eu estou expondo ela ao ridículo, porque eu mesmo não estou bem com ela, eu não estou em harmonia com meus irmãos, e o mundo não vai crer que no Jesus que eu creio, porque eu não vivo aquilo que ele pediu, viver a unidade entre os irmãos. Então, gente, você pode fazer o que você quiser a partir de hoje, mas saiba de uma coisa: quando você busca unidade com a igreja de Cristo, com o corpo místico de Cristo, com aqueles que são de Cristo, você vai facilitar o trabalho missionário. Agora, se você não está bem dentro aqui, não é? Como que alguém vai crer em Jesus? Eu vou crer em Jesus que você crê se você não está amando como ele amava? Se você não vive em harmonia com os membros do corpo de Cristo que você está envolvido? Então é decisivo isso para o trabalho missionário. Nós não podemos dar lugar ao inimigo aqui na igreja. Permitir que um fique fomentando contra o outro. Não podemos. Isso é mais sério agora. Acho que Deus, não sou eu que estou falando, é Deus que está falando agora, certo? É mais sério do que a gente pode imaginar. A gente pode colocar tudo a perder por causa de uma postura brigona. Quando nós falamos mal da igreja do Conjunto José Bonifácio, nós estamos falando mal da igreja de Cristo. Sim! Quando nós criticamos qualquer igreja, nós estamos criticando a igreja de Cristo. Sim. Porque a igreja de Cristo é essa, é falha. É cheia de defeitos. Sim. Então, se você olha para o outro, todos nós temos defeitos. Nós nunca estamos com a razão. Sim, nunca seremos perfeitos. Sim, é isso mesmo, é isso mesmo. E é sério, sabe por quê? Eu tô pensando aqui, você estava falando, Gil, eu estava pensando aqui, você está falando, se você fala mal da igreja de Bonifácio, mas você fala mal da outra, não fala daqui, mas fala da outra. Não adianta, você fala assim, mas eu não estou falando mal da minha igreja, estou falando da outra. Não, mas não é para isso que nós somos chamados, não é? A gente foi chamado para defender a verdade, para testemunhar de Jesus, para evangelizar os outros. Nós temos uma mensagem especial. Esta igreja é a igreja remanescente da profecia. Esta igreja adventista do sétimo dia é a igreja remanescente da profecia. E nós precisamos honrar o nome de Jesus e nos portar de tal forma que o meu comportamento não seja um obstáculo, um escândalo para alguém que quer aprender a verdade e crer em Jesus. Então, é sério. A unidade bíblica e a igreja. Unidade do Espírito Santo. Presta atenção. O Espírito Santo é a força impelente por detrás da unidade da igreja. Por seu intermédio são os crentes conduzidos para a igreja. Através do Espírito Santo são todos os crentes batizados em um corpo. Esses membros batizados devem possuir uma unidade que Paulo descreve como unidade do Espírito. Vamos então para duas passagens. 1 Coríntios 12, verso 13. Primeira carta aos Coríntios 12, 13. Dado o horário, nós já estamos quase terminando, tá bom? Tá bom, 10 minutinhos a gente termina. Então, 1 Coríntios 12, 13. Quando fala sobre os dons e depois dos dons começa a falar sobre o corpo, como o corpo é e tal, né? 1 Coríntios, capítulo 12 e o verso 13. Eu estou aqui penando, estava em Atos dos Apóstolos, eu estou um pateta mesmo hoje. Pensa no atrapalhado, oi? Estou desaprendendo. Vai lá, Cosmo, então, 12, 13. 12, 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Amém, amém. Então, nacionalidade não deve nos separar, né? Gregos, judeus,
Aqui tem outra classe, né? Exilados, escravos, né? Escravos e livres. Porque na época tinha escravidão. Aliás, gente, na época da Bíblia também tinha escravidão. E existe um tipo de escravidão com base moral justa. Como assim? Você está defendendo escravidão, Samuel? Nossa, não, não é assim. Calma, não criemos pânico, né? Não exageremos. Presta atenção aí. É assim, na Bíblia, quando você tinha uma dívida, você não pagava, você virava o escravo daquele outro até você saldar. Mas era uma escravidão ou um serviço, de certa forma, forçado, que era devido a erros pessoais seus mesmos. Não era escravidão do tipo, né, eu vou submeter você porque eu acho que você é de uma raça inferior. Não é. Era consequência dos próprios atos seus mesmos. Você se colocava numa relação de obrigação com aquele para quem você está devendo. E até você pagar, você continuava trabalhando para ele. Saldava a dívida, você estava livre. Não era uma escravidão com uma certa base moral, juridicamente coerente. Está devendo? Tem que pagar ou não? Você deve ter que pagar. No Brasil não é assim. No Brasil as coisas, né, bagunçaram geral. Mas não deve ser assim um cristão. A Bíblia diz assim, ninguém devais coisa alguma, senão o amor com que devemos amar uns aos outros. Mas o certo é a gente fugir de dívida. Então aqui vai uma alerta pra gente aqui, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Mas aqui, escravo, livre, o rico, o pobre, o grego, o judeu, todos temos bebido de um só Espírito, ou seja, o Espírito Santo que motiva o cristão de uma etnia russa tem que ser o mesmo Espírito Santo que motiva um cristão de etnia árabe ou francesa, ou o que for, né? Nós temos que estar bebendo de um só Espírito, né? A diferença cultural não deve ser aquilo que separa os cristãos, né? A gente tem que se aproximar a despeito das diferenças culturais, de origem e tal. Vamos seguir adiante, então. Efésios 4:3. Ele fala sobre a unidade do Espírito. Então, essa unidade, irmãos, olha, aí vem esse elemento que a gente está tratando agora, mostra que a unidade cristã não é natural. Ei, não é natural. É Efésios capítulo 4, verso 3. Acharam? Essa unidade pela qual Paulo ora e orienta a igreja a que tenha, ela é uma unidade sobrenatural. Se fosse depender de nós, a gente não ia conseguir unidade nenhuma. Muito pouco, só unidade de interesse financeiro, no máximo. E mesmo assim até disputa. Porque um querendo financeiramente mais que o outro. Isso é sobrenatural, é coisa do Espírito Santo. Ou seja, vem de Deus. Não é possível produzir essa unidade que Cristo está falando artificialmente. Só se o Espírito Santo estiver empurrando, conduzindo nesse sentido. Então vamos lá. Efésios 4:3. Acharam? Todos? Vamos. Quem não leu ainda? Vai lá. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha aí, ó. Aí tem um detalhe, né? A versão dela eu gostei mais do que da minha, né? A minha diz, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A dela diz, esforçando-se. Parece que tem uma conotação mais de empenho, não parece? Esforçando-se. Esforçando-se por guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, essa paz, ela é sobrenatural, mas ela não se dá sem esforço da nossa parte. Então essa unidade, ela pode ser atingida, mas ela é sobrenatural. Mas mesmo o Espírito Santo dispondo do poder dele, da sabedoria dele, conduzindo o Gil e todos nós aqui, se eu não me mover para fazer a minha parte, não vai ter harmonia, não vai ter unidade. É uma obra conjunta, é uma obra sinestésica, conjunta. É o poder do Espírito Santo, a direção, a sabedoria dele e o esforço humano para atingir essa unidade. Tem uma coisa, eu queria terminar com uma coisa aqui, tá? Estudo de hoje, que a gente só abriu o capítulo. Para falar a verdade para vocês, abriu o capítulo. A gente seguiu aqui e aqui, terminando na última passagem aqui embaixo. Eu nem segui o resto, tem muita coisa. Mas na próxima aula eu vou ver se a gente dá uma adiantada melhor. Seria bom que a gente começasse às 3 horas, né? Mas tudo bem. Hoje a gente começou um pouquinho atrasado, mais ou menos 3h15 e tal. Mas eu queria só terminar com uma coisa. O meu avô, Silvano, meu avô materno, Silvano, ele foi muito evangelista. Muito evangelista.
E ele não era evangelista de púlpito, ele era de casa em casa, de pessoa a pessoal, sabe? Ele não era um grande orador, mas ele tinha sabedoria do alto. E o meu avô Silvano, quando ele morreu, o nome dele saiu numa revista adventista. Ela morreu, Silvano Fernandes, tal, consta entre os familiares e conhecidos, irmãos da igreja, que mais de 100 almas foram convertidas pelo trabalho dele e tal, saiu na revista adventista. Isso foi em 82, janeiro ou fevereiro de 1982. Eu tinha 12 anos. Aí o que acontece? Ele tinha uma prática que até hoje eu não vi ainda. Eu não vi de novo, só com meu avô. Eu não vi com mais ninguém. Quando tinha, Gil, vê essa. Quando tinha uma briga na igreja, quando tinha alguém desentendendo com o outro, o meu avô Silvano juntava um que estava brigado com o outro. E ele pedia assim, vocês não falem nada, por favor. E ele falava com os dois. E ele orava e chorava com os dois. Ele chorava antes de pedir para qualquer um dos dois se manifestar. Ele orava chorando aos prantos diante de Deus que os dois não brigassem. Às vezes, de vergonha e de impressionados com o interesse do meu avô de ver a unidade da igreja, os dois se arrependiam. Então a gente precisa mostrar mais interesse para cumprir, consumar a unidade pela qual Cristo orou. Não dá para ser unido só o Espírito Santo com a gente. A gente tem que fazer força com o Espírito Santo, se esforçar. Se a gente não se esforçar, não vai ter unidade. E na casa, e no lar, é diferente? É igualzinho. Se um lado só se esforça, o outro não é assim? Aí um lado fica assim, pô, só vem a nós, e o vosso reino nada, tipo, só eu me esforço, só eu vou atrás e você não. Não é assim. No lar tem que ser assim. Na igreja não é diferente. Com o Espírito Santo a gente consegue. E Deus pode fazer a gente superar grandes obstáculos nesse caminho. Então a gente vai orar para que essa mensagem, olha, talvez, de todas as mensagens aqui, talvez essa seja a mais marcante evidência do discipulado cristão e do compromisso com Cristo. Buscar a unidade da igreja não é simples, né? Eu sei que a gente sabe, a gente abriu falando que não é simples. Mas que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Né? Amém. Agradeço a todos pela presença, por estarem aqui. Está dando o horário. Tem pergunta, fala agora. Tem protesto, fala agora. Sapatada, briga, rebelião, sublevação. 7 minutinhos para perguntar. Você fala. Visto o vô Silvano. Eu queria ter visto o meu bisavô. O homem era de Deus. Eu queria ter visto o meu bisavô, que ele não conheceu o meu avô, né? Silvano, desde que eu falei para vocês que orava, chorava pelas pessoas, para que as pessoas estivessem brigadas na igreja e voltassem a conversar uma com a outra. Eu preciso manifestar isso mais claramente na igreja. Quando eu souber de alguma coisa, aproximar as partes que estão separadas e fazer um esforço para que elas... do meu avô, eu tive um bom exemplo que eu mesmo vi. E eu preciso cumprir isso. Né? E tá todo... mais fácil. Mas, não é? Exatamente. Aí seria necessário 5, 6, 7 Silvanos na igreja do Bonifácio, né? Mas que Deus nos ajude, que a gente possa se tornar assim também, né? Então, tem que ter sensibilidade, discernimento espiritual para perceber que alguém não está mal com o outro. Mas se alguém não está bem com o outro, a gente não tem nem discernimento e pensa que está tudo bem. A gente tem que ter percepção espiritual para discernir e falar assim, é hora de eu introduzir nessa conversa, é hora de eu entrar e tentar pedir para Deus, né, para planear o caminho e aproximar as partes brigadas. Vamos orar então? Oremos. Querido Deus, amado Pai, fica conosco, Senhor, no restante dessas horas de sábado, abençoe os que estão aqui e aqueles que nos acompanham de casa, que nós possamos sentir o Teu Santo e Bom Espírito e colaborar com Ele para buscar essa unidade no corpo de Cristo pela qual o Senhor orou. E seja uma realidade em nossa vida pessoal, Senhor, em cada um de nós, para que o mundo creia que o Senhor nos enviou, que o Senhor enviou Jesus, que nós possamos amar uns aos outros como Cristo nos amou, para que o mundo creia no Senhor, para que nisto o mundo saiba que nós somos seus filhos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos. Até a próxima.